Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Idoso Pode Mais. Eu sou a doutora Rony Roseli Domingos, médica geriatra, e você já sabe que aqui é um lugar onde a gente fala de tudo que possa interessar o idoso e o pré-idoso, que somos nós todos que estamos envelhecendo, para um envelhecimento mais saudável, mais ativo e principalmente um envelhecimento inserido na sociedade, do jeito que o idoso quiser e do jeito que ele puder. E hoje é um episódio muito especial. Eu estou aqui em São Paulo e eu estou tendo o privilégio de gravar e conversar com o meu professor, com o meu chefe, com o meu orientador, Dr. José Antônio Curiati, médico geriatra, que foi meu professor e meu orientador lá na residência, no Hospital das Clínicas da Medicina, da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Meu querido, que satisfação imensa. Seja muito bem-vindo ao Idoso Pode Mais. Muito honrado, Rony. Muito obrigado pelo convite, querida. Que coisa boa. E assim, e a gente vinha conversando um pouquinho e é muito interessante porque quando a gente pensa no Idoso Pode Mais, a gente pensa em todos os fatores, né, que interferem nesse idoso, nesse processo de envelhecimento. E aí eu sei que você é geriatra desde 1982. Fez residência lá no Hospital das Clínicas, né, também, igual a mim. E o que você viu como é que foi esse caminho da geriatria? O que mudou de 1992? O que mudou aquele idoso de 1982 para esse idoso hoje de 2024? Simplesmente mudou tudo. Sabe, a geriatria naquela época, em 82, quando a gente começou, era embrionário, estava engatinhando, e era uma especialidade que os colegas viam com muito maus olhos, achavam que era desnecessário, que era charlatanismo, e tinha muito de charlatanismo mesmo, porque era naquela época, você vê que até que continua até hoje, né? Achar que envelhecimento tinha que tomar vitamina, época da quelação. Então, para quem começou naquele início, para mostrar a seriedade científica que tinha, o trabalho, a necessidade, foi um caminho longo e árduo. Mas hoje, muito bem sucedidas, com serviços na universidade, você inclusive é professora também, mudou muito. E uma coisa que você falou em relação aos estudos, né? Hoje, a gente já tem, às vezes, algumas dificuldades, porque chegam em alguns estudos e excluem os idosos. Melhorou bastante, mas eu imagino que na década de 80, na década de 90, excluía mesmo, né? Então não faziam parte dos ensaios de avaliação de medicação. Para você ter uma ideia, no Instituto do Coração, que foi aberto em 1978, indivíduos de 50 anos eram excluídos de procedimentos de revascularização. 50 Hoje, anos? 50 anos. Eu ano que vem. Então para você ter uma ideia como é que mudou nessas décadas. Hoje você abre o peito de uma pessoa de 80 anos, se for necessário, sem grandes problemas. Mudou tudo. E é bom a gente falar sobre isso, Curiati, porque assim, o que eu fico repetindo, o que eu falo sempre, o podcast se chama Idoso Pode Mais, porque eu acho que a gente tem um privilégio de estar envelhecendo agora, né, do século XXI, porque aos nossos antepassados, a vida útil, eles podiam até ser longevos, alguns conseguiam ser, mas a vida útil, no sentido de vida funcional, ela era mais restrita e morriam cedo mesmo. Sim. Então, por mais que a gente não romantize o envelhecimento, eu acho que a gente não está aqui para isso, existem alguns desafios de envelhecimento, mas ser um idoso em 2024, ele tem um privilégio, o idoso tem um privilégio. Sim, porque você sabe hoje o que nós não sabíamos quando começou, o que você faz para você se manter bem do ponto de vista funcional. Esse conhecimento já existe e é muito mais simples e acessível do que se pode imaginar. Então fala pra gente, o que é que nesse tempo todo a gente conseguiu entender e aprender e que funciona para todo mundo? Primeira coisa, existem fatores de risco que precisam ser controlados. Tá? Com medicamento, com mudança de estilo de vida. Mas o que é a chave do envelhecimento bem-sucedido hoje? Nós temos estudos, inclusive aquele estudo do desenvolvimento humano de Harvard, 70 anos de segmento, daqueles alunos comparados com o pessoal pobre de Boston, com os alunos de Harvard, foi muito claro o resultado. Bons relacionamentos sociais nos fazem felizes e com melhor saúde. Previne doenças mais do que qualquer outro fator. Então já começa daí. Relacionamentos saudáveis.
Isso. E estilo de vida saudável também. Mas não existe estilo de vida saudável sem relacionamento saudável. Você sabe que você falou, falando nisso, Curiate, tem um livro muito interessante, que é o Homo Sapiens, é um livro que muita gente já leu. E eu falo isso às vezes para os meus alunos, porque eu falo assim, por que é importante o médico fazer uma boa anamnese? Por que é importante o médico formar vínculos? E ele fala nesse livro nisso, né, que o homem, ele é um animal social. Começa de bebê. Uma mãe só consegue criar um bebê, aquela mãe que fez algum vínculo para que ela tenha um suporte ali naquele momento, né, que ela não conseguiria pescar, caçar, pensando nas comunidades primitivas. Mas isso, então, segue a vida inteira. A vida inteira, inclusive, tem estudos com macaquinhos que, quando nascem, eles têm duas mães. Uma de arame, de metal, Sim. que tem o leite, e uma outra que não tem o leite, mas é toda fofinha e aconchegante. Os animaizinhos, eles ficam o tempo todo com a mãe, né? Que é fofinha. Sim, que tem um aconchego. Sim, aconchego, e só vão com a mãe de metal quando é para mamar e voltam para outra mãe. Então, independente de idade, para todos os seres vivos, afeto, aconchego é fundamental para a vida. Ser humano é um ser social. E aí, Curiate, vem um dos grandes desafios de ser muito longevo. Porque o que a gente vê? Eu tenho feito algumas provocações nas redes sociais sobre o que mais lhe angustia, o que você mais tem receio no envelhecimento. E as pessoas respondem muito, né? Eu estava falando assim, eu tenho muito idoso que me acompanha e que se comunica muito na rede social e que diz assim, eu tenho muita dificuldade de ter amigos, porque você vai ficando mais longevo, aí você se aposenta, aí, sei lá, o seu irmão faleceu, aí você ficou viúvo ou seus filhos saíram de casa. Então, assim, apesar de ser algo claro, né, e que é facilmente entendível, é um desafio para o muito longevo. É um desafio muito grande. E vai tomar essa consciência para começar a se programar para isso. Quer dizer, você não espera chegar nesse ponto que você ficou sozinho. Antes de ficar sozinho, amplie teus círculos de relacionamento. E isso é uma coisa muito importante. Eu tenho plena consciência disso. Eu acho que você falou a chave das coisas, né? Eu ter a consciência que isso é importante, eu poder estar aberto a novas amizades. Porque às vezes eu vejo também assim, eu só gosto de sair com fulano, eu só gosto desse grupo, eu só gosto de estar ali. E se você fica repetindo esse entendimento, você se fecha para novas amizades. E aí não vai dar certo. Não vai. Você estava me perguntando, nesses meus 42 anos, o que eu aprendi com a geriatria. Nós, geriatras, independente da idade, mesmo quando você se forma, você vê a realidade da vida. Porque Sim. você vê a pessoa no fim da vida. Então, abre, né? A mente. Então você sabe na vida o que deu certo. E o que deu certo? É o que a pessoa conquistou de coração e de amor e de relacionamento. Não foi o dinheiro que ela conseguiu, não foi a fama, foi o relacionamento. Então, a gente vê que no final da vida, a única coisa que importou de verdade, e todos nós geriatras vimos isso, e eu tive mais tempo vendo isso, foi os corações que você conquistou. Isso é uma chave muito grande para um monte de angústias que a gente tem ao longo da vida. Né? E eu acho que entender isso às vezes fica difícil, porque a gente vive num mundo também muito corrido, muito complicado. Mas eu acho que ter essa consciência e precocemente. Eu fiquei falando aqui, quando eu me apresento para as pessoas, eu falo assim, é um podcast para idosos e para pré-idosos. Mas quando eu falo pré-idosos, eu estou querendo me relacionar para todo mundo que está nesse processo de envelhecimento. Né? Então, assim, meus filhos que têm 18, 20 anos, 15 anos... Eu tenho quase 50. Comece a criar relações saudáveis hoje, independente de idade. Sim, sim. Agora, puxando esse gancho, né, e já entrando em outro assunto também. Porque para eu ter relações saudáveis, eu preciso estar saudável. Começar mentalmente falando, né? E a gente sabe que idosos têm mais transtornos depressivos, transtorno de humor, transtorno de ansiedade. Então, para eu
para eu estar bem nesses vínculos sociais, eu também não posso me descuidar da questão técnica médica de tratar minhas doenças crônicas. Mas com certeza absoluta isso. E olha, para ter uma ideia, a situação não é boa. A Organização Mundial de Saúde, não sei, também não acompanho as pesquisas, mas segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 18 milhões de pessoas ansiosas. Nível de depressão em todas as faixas chega a 11 milhões de pessoas. A questão do trabalho, do estresse no trabalho em 70% e burnout em 35% da população. Alguma coisa está muito errado. Está acontecendo algo de muito errado. Não é possível que seja assim. Mas a gente vê também isso, né? No dia a dia. Você vê, eu vim aqui a São Paulo, peguei 40 minutos de trânsito. Eu não estava longe daqui, eu estava a 3, 4 quilômetros daqui. E é difícil, né? Qualidade do ar ruim, estresse no trabalho, essa dificuldade de mobilização urbana interfere muito também, né? Olha, uma coisa que eu aprendi na vida, nada externo vai te facilitar. Se você esperar estar bem, que as coisas ao lado, que o trânsito fique bem, que o governo se preocupe com você, ou que não sei o quê, você não vai ficar bem nunca. Vamos partir da premissa correta, qual que é? Você tem que ficar bem independente das circunstâncias externas. As pessoas, de modo geral, dão muito peso para coisa que não tem relevância nenhuma. Então, começar tratar o que é relevante como relevante. Mas tudo isso é um processo de conscientização. Tem que se conscientizar. Nós somos muito treinados para ver o negativo de tudo. Então, você começa a ver a coisa negativa de tudo. E na sociedade, isso que é o pior. Esse aspecto de vitimismo, de negatismo, coitadismo, está aumentando muito. Então, você é valorizado pelo teu sofrimento. Isso vem cada vez mais. Na verdade, ninguém vai te facilitar que você fique bem. Tem que ser uma decisão interna tua de estar bem, independente das circunstâncias. Essa que é o grande desafio. Não vai ter que... O governo não vai melhorar nunca. Eu tenho 68 anos, sempre foi a mesma porcaria, não estou defendendo ninguém. Sim. Mesma coisa. O trânsito só piorou o tempo todo. Então... tem que ser uma decisão pessoal de como você vai se posicionar. Uma coisa que eu gosto de falar, a gente só tem que escolher o lado que a gente vai estar. No meu entendimento, só tem duas opções. Você está do lado do problema ou do lado da solução. Você está do lado de quem... você é o que ajuda ou que precisa ser ajudado. Essa decisão que você tem que tomar, de que lado que você está. E parece que as pessoas cultivam muito serem parte do problema. E esse é o grande desafio que eu vejo de quem envelhece. Por que muitas vezes preconceito contra o idoso? Porque o idoso foi treinado a reclamar de tudo e valorizar e conversar sobre o sofrimento e a dificuldade. É óbvio que é difícil esse desafio, que eu não cheguei nesse desafio ainda, dessa idade de estar mais sozinho. Mas eu tenho certeza absoluta que não vai ser reclamando que as pessoas vão chegar a você. As pessoas querem alguém que seja gostoso, que fale coisas boas e que eleve o astral do ambiente, e não que você chega e tá, como é que você tá? Sabe, não pode... Eu vou resumir, não dá para ser chato. Olha, você tá vendo por que ele é maravilhoso? Ele fica, eu chamo ele de chefe, e ele fica dizendo que eu não sou que ele não é meu chefe, Não sou. Mas você é meu chefe, também ele é meu professor, ele me ensina, eu vim aqui conversar, eu aprendo sempre com você, Curiate, sempre. Que lição para todo mundo que está assistindo, está tendo a oportunidade de assistir, e para mim. E aí eu queria contar uma historinha para quem está assistindo, da minha admiração por você, que vem de muito tempo. Eu cheguei lá no Hospital das Clínicas, assustada, eu tinha parado um ano. E você falando isso, eu lembrando, talvez eu achando que eu fosse a coitadinha, que eu fosse eu tinha um filho pequeno, eu vinha do Nordeste, eu estava lá no maior hospital da América Latina, e eu estava muito assustada com tudo aquilo. E o Curiate não me deu moleza, não. Não me deu moleza, não. Eu chegava antes... A gente tinha uns pacientes, eu tinha que passar a visita, né? Ele era lá o professor, e eu tinha que passar a visita para ele, passar o caso, e ele ia me
me orientar na conduta. Eu chegava sempre meia hora antes, no dia que eu sabia que você vinha, e eu estudava, eu falava, ai meu Deus, tomara que ele não pergunte, tomara que ele não me pergunte alguma coisa, mas você sempre perguntava alguma coisa. E aí chegou um momento que eu falei assim, olha, eu sei que vai ser maravilhoso, mas eu tô muito angustiada. E aí você falou, e eu lembro que você falou assim, olha, mas é assim mesmo, você tem que, tipo assim, eu tenho que tirar de você o melhor. E esse ensinamento, Curiate, eu trouxe para minha vida inteira. Eu sabia naquela época, há 23 anos atrás, há 22 anos, que o que eu aprendi ali ia se perder, porque o conhecimento ele vai crescer, vai mudando. Como é que você acha que eu ia achar frágil uma moça que veio de Alagoas com um filho pequeno para estudar, para aprender? Olha o teu valor, a tua coragem. Que fragilidade! Eu não vi fragilidade nenhuma em você nunca. Então, você não podia alimentar uma insegurança tua. É valorizar isso que você conquistou. Você veio para enfrentar, para crescer com todas as dificuldades, e foi muito bem sucedida. Se você fosse tratada como uma coitadinha, onde que você acha que você teria chegado? Você acha que você estaria aqui hoje fazendo bonito, professora da universidade? Claro que não. Então, e aí, Curiate, eu lembro que depois que eu entendi isso, que eu relaxei nesse sentido, eu lembro que você falou assim, eu cobro dos meus filhos também, e aí, assim, eu sou muito grata pela sua amizade, e aí eu fui jantar na sua casa, conheci sua esposa, conheci, né, seus filhos, e eu tenho esse carinho e essa gratidão por você, e assim, cada palavra que você diz, eu vi cada uma dessa palavra há 20 anos atrás, e vejo, né, você... 68 anos. 68. 68. Um idoso. Um idoso. Um idoso que pode mais. Eu posso mais. Você pode mais. E aí, eu já me emocionei aqui, eu já me atrapalhei, o juízo já deu um nó aqui, porque eu fico realmente muito emocionada em falar isso e em tudo que eu vivi ali, eu sou muito grata por isso. Talvez dali veio... Eu sou muito ousada também, né? Essa pergunta Sempre assim... foi. Você fala assim... Você vai lá para São Paulo e vai gravar lá. Eu já ouvi assim, algumas pessoas dizendo assim, sabe, Curiate, olha, vai dar certo. Eu falei, não, mas já deu. Eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô conversando com pessoas que me acrescentam, que acrescentam os outros, já deu certo. Mas aí eu fico olhando para você, aos 68 anos, né, que é uma inspiração para mim, e que fez tanto e que ainda quer fazer mais. Doutor José Antônio Curiate, você quer fazer mais ainda? Sua carreira de sucesso, você quer mais ainda? Olha, eu tenho um lema meu, enquanto estiver vivo, se não aprender, para que viver? Enquanto estiver vivo, eu vou aprender. E aí você se aposentou do Hospital das Clínicas, agora lá em da março, residência, né, que você ficava fazendo orientação, supervisão, enfermaria, ajudou centenas, formou centenas de geriatras que hoje estão espalhados no Brasil inteiro. E você sabe que eu me amostro, né? Eu falo assim, eu sou amiga do Curiate. Você sabia que eu sou amiga do Curiate? Então, centenas de profissionais que aprenderam com você. E aí você se aposentou. E aí você fez o que depois? E isso é muito interessante. Eu me aposentei depois de 42 anos do Hospital das Clínicas. Mas eu tenho a minha atividade do consultório no Sírio-Libanês, que lá eu sou coordenador da pós-graduação de geriatria. Só, viu, minha gente? Do Hospital Sírio-Libanês daqui de São Paulo. Então é uma coisa boa que continuo transmitindo conhecimento, porque tem alunos do Brasil todo. Então isso é uma coisa muito boa. E como eu tinha mais tempo livre, né, que eu deixei de ir para o hospital, eu resolvi também, no sentido de continuar estimulando o cérebro, crescendo, evoluindo dentro do lema que eu falei. Continuar aprendendo cada dia que estiver vivo. Eu, apesar de ser coordenador de uma pós-graduação, né, que é a maior lá do Sírio-Libanês, diga-se de passagem, eu sou que tem mais alunos, olha. Né, eu me inscrevi como aluno de uma pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, online, que é de neurociências e comportamento, que é algo que me interessa muito. Estou amando e estou como aluno assistindo aula, fazendo prova. Vou ter que fazer TCC também. Que fantástico. Mas eu achei isso muito legal, né? No sentido de manter vivo, de se reciclar e de não ficar em casa
também estou dormindo 1 hora a mais, em vez de levantar às 5 da manhã, estou levantando às 6, né? E estou fazendo mais atividade física, estou fazendo todos os dias também, quer dizer, estou me cuidando mais também. Que legal, parabéns, olha que coisa linda. E atividade física? Todos os dias. Todos os dias. É inegociável, todos os dias. Tem dia que inventa uma ou duas vezes, claro. Às vezes não dá, né? Mas assim, no geral... Mas no geral, eu revezo. Eu faço em casa, porque eu já sei, tem os vídeos, mas tem que fazer. Eu faço 2 a 3 vezes por semana o elíptico, né? Sim, 50 minutos. Que é bem pesado. 50 minutos? 50 minutos. E 2 a 3 vezes por semana. Porque eu faço 10 minutos, assim. Eu faço o Pilates também, para me recuperar do elíptico. Do elíptico, vai lá fazer o Pilates. Então, mas eu faço atividade também para poder... Senão você começa a ficar dependente. Não tem milagre. Não tem milagre. Não tem. Você tem que se cuidar. E você falou uma coisa muito importante, que eu queria que a gente tocasse um pouquinho no assunto, que era o sono. Né? Então, a gente sabe que o sono ele é importante para a saúde cerebral, né, para que a gente possa ter uma qualidade cerebral e, obviamente, uma qualidade física, um controle físico bom. E essa geração de não idosos, de pré-idosos, dormem muito mal. Isso é um problema, né? É um problema gravíssimo, sério. A qualidade do sono, não só o tempo, como eu falhei muito, isso eu confesso, no tempo de sono. Eu sempre dormi pouco, mas a qualidade do meu sono sempre foi muito boa. E a gente sabe hoje que não dá mais para você ficar conectado num celular. A gente sabe que essa luz azul, essa luz que vem, diminui muito a melatonina, prejudica muito a qualidade do sono, aprofundamento, sono REM. Então, hoje, o que a gente tem de moderno na geriatria é algo que sono não é luxo, sono é necessidade. Tá. E não dá pra gente tratar ela como uma coisa menor, né? Eu sempre falo assim, as pessoas são diferentes, né? Tem gente que dorme de qualquer jeito, mas uma boa parte da população, no qual eu me incluo, meu sono, assim, eu tenho que cuidar muito bem dele. Se eu piscar o olho e deixar ele de lado, ele me abandona. Então, precisa entender, sono não é luxo, sono é vital. Para o cérebro se manter jovem, precisa do sono, precisa da recuperação que o sono produz. O idoso, o sono já tende a ser mais superficial e menos profundo. Sim. Se não tomar cuidado com isso, preparar um ambiente, né? Preparar um ambiente, ter um horário certo para dormir, fazer atividade física. É fundamental. Não se entupir de comida antes, não tomar álcool, evitar o cafezinho. Sim, até cedo, café até cedo. Sim. Sempre. Então, precisa ter esse conceito. É um conceito que a gente não tinha na época. E outra coisa, é melhor que o sono seja natural. Óbvio que é melhor dormir com medicação do que não dormir. Sim. Mas que nenhum medicamento induz um sono natural, não induz. Então, esse aspecto técnico da higiene do sono, do ponto de vista de longevidade com saúde, é fundamental. Precisa ter a atenção que isso merece. É isso. O Curiati, você estava me falando dos remédios, entrou no remédio de sono, e aí minha cabeça já foi aqui pensando nesse monte de medicação que existe, essas propagandas, e que toda hora a gente que é geriatra é bombardeado, esses milhares de exames de sangue, cobre, parará, selênio, que pedem para as pessoas e fazem, né, reposições de coisas, porque dizem que desse jeito você vai envelhecer melhor. Fala sobre isso. Vou definir isso com uma única palavra: auto-engano. Só que é um auto-engano, tem um auto-engano que é inofensivo. Esse é um auto-engano altamente prejudicial. Primeiro, essa visão está destruindo o sistema de saúde, com demandas absolutamente fúteis, prejudiciais e nocivas. As pessoas não se beneficiam desse excesso de exames. Eu não vou entrar, mas tem coisas que são absurdas, né? Uma mulher de 100 anos, de 80, 90 anos, ficar pedindo hormônios sexuais. O que você espera ver com isso? E ficar repetindo exames cada vez mais. Como se você fizesse exame, fosse tirar. Óbvio que nós somos médicos, nós pedimos todos os exames que são necessários, claro. Nós não temos nada contra nenhum remédio. Claro. Inclusive, quando falam de polifarmácia, eu diferencio muito bem. Tem a polifarmácia curativa, que tem doenças como insuficiência cardíaca, diabetes, que precisam de vários medicamentos que vão ter impacto positivo, e tem aquela polifarmácia fútil e iatrogênica, que aquilo só custa uma fortuna para prejudicar
as pessoas? As pessoas deixam de comer, deixam de pagar uma academia, deixam de comer uma proteína para ficar gastando com lixo. E quanto mais caro esses lixos, né, mais eles vendem, as pessoas acham que estão fazendo alguma coisa boa para si. Não, não estão. É um auto-engano. Auto-engano, aí se engana em muitas coisas. Só que esse é o tipo do auto-engano muito prejudicial. A pessoa tem que... É coerente com aquilo que eu te falei. Não vai cair do céu. Tem que partir de você fazer coisas boas para você. Não se engane. De fora não vem coisas boas. Óbvio que um bom médico vai tratar a tua insuficiência cardíaca, teu diabetes, com remédios. Eu volto a dizer sempre, eu não tenho nada contra remédio bem indicado. Claro. Perto do que tinha 40 anos, as pessoas morriam porque você não tinha recursos terapêuticos, não tinham métodos diagnósticos e os remédios eram altamente ineficazes. Hoje você tem uma maravilha, né, que é muito mal usado e desperdiçado. Eu sempre falo assim, não existe... A grande maioria dos remédios são bons. Ruim, muitas vezes, é o jeito que você usa. Sim, sim. Né? Então, como você falou, às vezes você tem doenças que, inevitavelmente, o idoso vai usar mais de 5 remédios. E não tem nada errado nisso. Mas esse oba-oba de tantos remédios... E às vezes, sabe, Curiate, você mais do que eu... Eu já fui de um tempo que geriatra também era um pouquinho assim. Ai, você gosta? Eu vi assim. Eu tô fazendo geriatria. E você gosta disso? Você responde o quê? Então, eu vi isso. Ai, geriatria. Hoje, as pessoas já veem com outros olhos. Mas tem um lado ruim também disso. Porque aí todo mundo acha que pode cuidar do idoso. Então, eu vejo assim, médico da longevidade. Eu digo, gente, médico da longevidade se chama geriatra. Tem toda uma preparação, uma residência, uma prova de título para poder fazer. Posso falar o desastre que nós estamos vivendo hoje? Fala. O que é a baixa qualificação dos profissionais. Eu vou te dar um dado, que vai te chocar, não sei se você sabe. Fala. Atualmente, eu me formei na Faculdade de Medicina da USP, fiquei a residência das mais disputadas, os alunos queriam. E o que está acontecendo nos últimos 2 ou 3 anos? Apenas 20% dos alunos que se formam na Faculdade de Medicina da USP prestam residência porque estão cansados, estão desanimados, precisam se recuperar. E mais, corre ainda, né? Olha só, não sei, você deve ter visto isso, que residência agora é só para quem é ruim de mídia social. Então, se veste ali, né? Então as pessoas acreditam. Esse é um paradoxo também. Você está numa época de maior acesso a conteúdo de altíssima qualidade. Sim. E você vai atrás do que tem de pior e de enganoso. Isso contaminou uma parcela. Tem médico de monte que está se formando e vai nesse tipo de coisa do marketing negativo, de inventar soro, de criar nome bonito para que não existe, doenças e tratamentos, tudo muito bem pago. O charlatanismo sempre existiu. Hoje, 10 vezes. Porque tem acesso, né? Você coloca numa rede social. Eu vejo, às vezes, pessoas recém-formadas ou com pouco tempo de formada, querendo ser experts em alguma coisa, querendo ser referência em alguma coisa. E o caminho da medicina, ele é um caminho longo. Não tem como, não dá para você ter experiência, não dá... Sem ter uma formação, sem se qualificar. E eu falo isso com tranquilidade, você percebe? Eu, com todo o meu tempo, minha experiência, eu continuo me qualificando e continuo estudando. Sim. E faço isso com muito gosto. E depois terminando dessa, vou fazer outra pós também, vou continuar. Mas isso é um desastre do que está acontecendo. Na época que você para conseguir um livro, quase não tinha internet, você teve para estudar. Hoje é facilidade, só que as pessoas querem aquela coisa a mais mastigada. Sim, e mais errada. E perde a discriminação do que é o que não é capacidade de análise, de discernimento, de raciocínio, de argumentação. Está se perdendo isso. E vira aquela fórmula né, rápida e mágica. E errada. E errada. Por exemplo, às vezes eu escuto um exemplo simples, eu acho que as pessoas que estão assistindo já ouviram isso. Aquela história de idoso não tem febre. Idoso tem febre. Não, idoso pode não ter febre. Sim. Mas às vezes você pega aquele rodapé porque alguém disse, idoso não tem febre. Ou o idoso chega com
com alguma alteração do nível de consciência, e você vai fazer você viu ali um resumo que pode ser A, B, C, D, E e F, e você vai fazer ao mesmo tempo A, B, C, D e F. E, na verdade, não, você tem que parar, olhar, você vai gradativamente avaliando as possibilidades maiores. E eu vejo muito esse imediatismo de você simplesmente fazer tudo de uma vez só, e aí você gasta, e você sabe é o que é nocivo. interessante? Está cheio de médicos com canais, tanto no Instagram, no YouTube, fazendo trabalhos maravilhosos, transmitindo conhecimento de alta qualidade. E sabe o que acontece? O número de seguidores é 10 vezes menor do que o picareta, que sabe... Quer dizer, as pessoas perdem o discernimento, não sabem mais o que tem qualidade. Porque eu vejo, às vezes, Curiada, eu me preocupo, e assim, mais uma vez, quem está assistindo, eu sempre procuro orientar, tem coisas maravilhosas, mas muito cuidado com aquele profissional que fala assim, você tá com, eu já ouvi assim, fadiga, deficiência disso, insônia, toma aquilo. Então, assim, não existe uma medicina dessa. São sintomas que podem significar uma série de problemas que precisam ser investigados, aí você vai tomar um soro de avaliados. vitamina que você vai pagar milhares de reais. Não é? E você se compromete sua saúde, compromete o seu bolso, porque aquela história, você poderia estar pagando uma atividade física melhor. Então, todas as vezes que aí eu falo para os meus pacientes, para os meus alunos, eu sou professora também de idosos, que tome cuidado com esse tipo de fórmula mágica, que a medicina não é assim. A medicina, ela é cuidadosa, ela é técnica, né? Você vê um monte de cascata iatrogênica, você começa a fazer remédio para efeito colateral de outro remédio, porque você não sabe que aquele remédio dá efeito colateral. E hoje as pessoas são tão mal medicadas que qualquer resfriado vira uma complicação, vira sinusite, bronquite, pneumonia. Os tratamentos são os mais absurdos que você imagina. Não se consegue. E outra coisa também é a baixa qualificação. Se você vai ver num pronto-socorro, aí a maioria das pessoas de pronto-socorro são médicos sem especialização, são recém-formados que não sabem nada de nada. E faz os piores tratamentos possíveis. E a gente acaba vendo no dia a dia algo que angustia. Indivíduos tomando anticoagulante, prescreve anti-inflamatório junto. Vai sangrar, vai não sei, esquece. Quantos pacientes diabéticos você vê que por causa de um resfriado dá uma dose alta de cortisona e o diabetes... É tudo direto, não tem... E aí eu fico pensando, você falando, vai me dando uma angústia, porque eu vejo isso também, como que a gente, como é que a pessoa se protege disso, porque ela vai procurar um hospital, né? Aí, recentemente, eu fiz um post no Instagram, e eu coloquei assim, 5 ações para você cobrar do seu candidato a prefeito, parte 1. 5 ações, parte 2. Porque eu acho que é necessário uma qualificação desses profissionais. Eu sei que você já falou que não dá para esperar que o governo faça sozinho, mas a gente pode cobrar que possam ter pessoas melhores qualificadas. E que o estudante de medicina, ele também possa entender o tamanho da responsabilidade, porque a gente vive hoje uma época de muito glamour para ser médico. Porque médico tem isso. Mas ser médico é um peso e uma responsabilidade muito grande. Eu me sinto muitas vezes angustiada demais. Eu também, com toda experiência. Eu também. Não dá uma angústia de ser médica e de essa responsabilidade de ser médica e que é muito diferente desse oba-oba de ser médico. Então, estudar sempre, acho que é... Mas é muito fácil saber se o médico presta ou não, sabe? Primeira coisa, não existe, eu com meus 40 e poucos anos de medicina, eu não consigo atender em 5, 10 ou 15 minutos como o pessoal faz. Se não foi conversado com você, não quis saber detalhadamente o sintoma, mesmo num pronto-socorro que você tem, quais os diagnósticos que você tem, quais os remédios que você toma. E se não te examinar, esquece, cai fora. Simples assim. Às vezes as pessoas não têm muitas opções porque vão para mas escolher, pelo menos está sabendo que não foi bem atendido. Mas pelo menos pode procurar saber, pode procurar uma outra opinião. Acho que a gente tem hoje, do mesmo jeito que as redes sociais, elas têm muitas coisas ruins, também é um jeito da gente cobrar, né? E tentar melhorar dentro do que a gente faz.
Eu acho que esse canal aqui, o meu propósito é esse, é tentar orientar as coisas adequadas, fazer com que o idoso seja o protagonismo da história dele. Olha, remédio é importante? Mas tomar o remédio adequadamente também é importante, não é só a prescrição. Fazer atividade física, cuidar da saúde, se alimentar bem. Bons relacionamentos. Bons relacionamentos. Não ser chato. Conselho que eu dou para um velho. Não seja chato. Conselho, aprenda a não reclamar. Conversa de coisas boas. Coisas boas. Ou ideias, ou projetos. Enquanto você estiver vivo, tem que aprender, tem que estar aberto para o novo. Que maravilhoso. Esse o ponto. Que delícia, que maravilha poder lhe ver. Saber que a gente nutre essa amizade, que eu tenho essa amizade sua há 25 anos. É um privilégio para mim estar aqui. E eu tenho certeza que quem está assistindo também aprendeu muito. Espero que tenha dado um start, né? Não seja chato, converse sobre um monte de coisa, aprenda muita coisa. Exatamente isso que eu quis dizer. Eu tô repetindo as suas palavras mesmo. E é muito bacana, porque assim, eu ouvi isso há 20 anos atrás. Você não era um idoso nessa época. E hoje, aos 68 anos, você mostra que esse caminho, ele é real, ele funciona. Sim, isso. Sim. Então você vai ser meu chefe sempre. Aprenda, aceite que você vai ser sempre meu chefe. Você vai ser sempre uma pessoa muito especial para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rony. A gente está conversando aqui há um tempão, eu conversaria o resto da noite aqui, e eu acho que eu tenho sempre que aprender com você. Eu queria saber se você quer deixar mais alguma mensagem, eu queria saber o que você pode dizer para os idosos e os pré-idosos. O que você teria de mensagem? Foi o que eu falei agora, sabe? Cultive relacionamentos. Isso não é difícil. Seja agradável. Diga coisas boas, converse de coisas positivas, apresente soluções, ideias, articule conhecimento, goste de entender pontos de vistas diferentes dos seus. Sai fora disso de reclamar ou de ficar defendendo ideia fixa num determinado sentido, fazer prevalecer a tua visão. Não. Abre para o novo, vamos aprender. A gente vai conseguir envelhecer bem, o cérebro vai ficar feliz se todo dia aprender uma coisa nova e se todo dia a gente partilhar coisas boas com as pessoas. Eu não sou de ficar falando coisa negativa, eu sou duro quando eu aponto determinadas falhas da saúde, mas junto com isso sempre a solução. Nunca só a crítica. Qual que é a solução? É nesse sentido. Porque também a gente não está vivendo no mundo faz de conta. Não. Mas não. Ter esse olhar para a vida, Sim, meu amigo, sim. Que lição, que aprendizado hoje. Muito obrigada pela sua generosidade, Romero, pela sua amizade, por tudo que você é para tantos, não sou eu, não. Né? Tem aí centenas e centenas, milhares de médicos geriatras que são muito bons, porque você também contribuiu. Eu vou terminar comentando isso. Nesses meus 42 anos, eu levei o HC não como uma forma de carreira, ganhar dinheiro muito menos, né? Isso se tem algo que... Não mesmo. Eu sempre fui muito presente com os residentes, tomando conta, porque eu tinha um objetivo, e isso daí... Você é a prova do que eu consegui. Por que eu sou feliz? Porque eu consegui formar médicos melhores. Esse foi o propósito da minha vida lá no hospital durante 42 anos, foi formar médicos, ajudar a formar médicos melhores, comprometidos com o ser humano, que tem esse valor que você tem, como muitos outros também têm. Quer dizer, eu acho que coloquei uma gotinha para a maioria desses médicos que passaram por mim, quer dizer, mas fui movido por um propósito de fazer coisas boas para as pessoas. Isso que foi o mais importante. Por isso que eu atribuo que eu estou muito realizado. Deixei um legado, não material, mas eu contribuí para que o Brasil, que os geriatras fossem melhores. E vai contribuir muito, que você saiu de lá daquele vínculo, né, público ali, mas tá aí a pós-graduação e sabe lá o que vem mais dessa cabeça aí. E eu vou estar acompanhando tudo, tá? Eu vou estar ali acompanhando, torcendo sempre. E muito, muito obrigada.
Muito obrigada para você que ficou aqui, acompanhou. Espero que você tenha aproveitado e aprendido tanto quanto eu. Dr. Curiate é uma pessoa muito especial. Eu estou aqui imensamente feliz. Tenho certeza que você também. Muito obrigada pela companhia. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tem muita coisa boa ainda esse semestre e esse ano, porque você já sabe que aqui o idoso pode mais.